Bom dia, eu me chamo Júlia e eu estou aqui juntamente com meus amigos e companheiros de trabalho, Dani Rodrigues, Thalita Mello e João Victor Souza. Bom, nós vamos abordar um pouco e falar sobre igualdade racial. Nós temos como objetivo apresentar a forma que o crime racial ele acontece no Brasil, demonstrar que essa forma de crime aqui no nosso país ela é diferente da forma que acontece em outros lugares. No Brasil, o racismo ele ocorre baseado no fenotipo. Ser negro no Brasil é diferente de ser negro nos Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil, por mais que você possua uma fisionomia característica da pessoa negra, como lábios mais carnudos, cabelo cacheado, nariz achatado e afins, a sua cor de pele, ela for branca, você é considerada uma pessoa branca pelo senso comum, mesmo que um de seus progenitores seja negro. Contudo, se essa mesma situação ela acontece nos Estados Unidos, você pode ser chamado de negro, podendo estar sujeito a sofrer o racismo, porque cada país ele teve um processo de colonização diferente. Assim como o racismo acontece de formas diferentes para cada tipo de grupo ou indivíduo, também existem diferentes variações para essa prática. Um exemplo disso é o racismo cultural. O racismo cultural, ele defende que uma cultura ela seja superior à outra, podendo ser exposto por meio de crenças, religiões, músicas, idiomas, tudo que englobe a cultura. Podemos também destacar o racismo comunitarista, também conhecido como preconceito contemporâneo. Esse tipo de racismo, ele acredita que a raça ela não é biológica, e sim vinda de uma etnia ou cultura. Nós temos também o racismo individual, que é parte de atitudes, interesses e pensamentos pessoais, inclusive de estereotipos. O racismo primário, que ele não conta com a justificativa, ele acontece de forma mais psicológica e emocional. Bom, eu vou finalizar por aqui e vou passar a palavra para a minha amiga Thalita, que ela vai esclarecer algumas dúvidas sobre o racismo. O racismo reverso, ele existe? Oi, gente, eu sou a Thalita. Como a Júlia falou, vou falar um pouco sobre racismo, algumas dúvidas sobre racismo. E o primeiro ponto que eu quero trazer é sobre o racismo reverso, que obviamente não existe. Falar em racismo reverso, quem acredita em racismo reverso é como acreditar, sei lá, em Papai Noel, porque sempre em uma discussão sobre racismo, existe algum branco, geralmente, né, que fala que racismo reverso existe sim, que eu já fui chamado de branquelo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Só que para acontecer esse racismo reverso, teria que ter tido um embasamento histórico, como no caso do racismo de fato. E qual seria esse embasamento histórico? No caso, os negros teriam que ter colonizado os brancos, escravizaram eles, até hoje criam estereótipos com eles, de associar, por exemplo, negro com ladrão, negro com profissões inferiores, por exemplo, e isso não acontece. Então, assim, um grupo étnico, no caso os negros, sofreram 300 anos de escravidão. E no Brasil, que foi o último a ser abolido, só foi apenas há 130 anos atrás, que é muito pouco em relação ao resto da história de outros países. Então, um exemplo do racismo reverso, na prática, uma certa vez o Danilo Gentili quis comparar, que foi chamado de palmito por ser branco, quis comparar com ser chamado negro, ser chamado de carvão. Só que não tem como ser chamado de racismo reverso, porque ele não tem todo o embasamento histórico de ser estereotipado pela cor da pele dele. Pelo contrário, a cor da pele dele coloca ele em empregos de alto padrão, como médico, engenheiro, presidente. Em todas essas áreas, você vê a grande maioria brancos. Você não vê negros nesses tipos de empregos.
Então, o negro ser chamado de carvão não é simplesmente um xingamento. Tem toda uma história por trás de ser colocado como minorias, como você não vê tantos médicos, engenheiros, presidentes. É tanto que quando existe esse tipo de fato na história, é sempre muito bem colocado, né? Ah, tem um negro na presidência, tem um negro sendo médico. Os negros se sentem representados. E o branco está tão acostumado a lidar com isso que é só mais um. Então é por isso que o racismo reverso não existe. Eu vou passar a minha palavra agora para o João Vitor e ele vai esclarecer para vocês mais algumas curiosidades. Oi gente, eu sou o João e eu vou falar a diferença entre raça e etnia. Quando deixando algo claro desde o início, esses dois termos não são sinônimos, pois a raça em si é uma questão mais física, pois o próprio significado do termo se diz grupo de pessoas que apresentam características morfológicas ou homogêneas no caso. Então, quando colocamos isso, a questão física é predominante. Então, a altura, o formato do rosto, a cor em si, são características do termo raça. Quando vemos para o termo etnia, vemos uma coisa mais ligada à questão cultural, uma questão religiosa em si, do que raça, do que aparência física, pois é uma ligação mais de território ou puxando mais para o passado, uma questão mais tribal. Cada tribo tinha suas características, sua cultura diferente da outra, então cada um possuía uma etnia diferente. Mesmo elas podendo compartilhar características físicas, e isso seria a raça, a etnia deles mudava de tribo para tribo e assim acabava criando até uma questão mais nacionalista. Então é isso. Raça é ligada à questão física, uma questão mais biológica, do tipo a cor da pele, a altura, o porte físico em si. E etnia é uma questão mais cultural, mais centrada na questão religiosa, até na questão culinária em si, pois de tribo para tribo existiam diferenças na forma de convivência em si, entendeu? Então é isso, galera. Espero que tenha esclarecido qualquer dúvida que vocês tinham sobre raça e etnia. E agora eu vou passar a palavra pro meu amigo Dani. E é isso. Tchau. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Dani e a gente trouxe aqui para vocês hoje a pauta, voltada para o âmbito jurídico do direito à igualdade racial, mas nós não podíamos deixar de trazer também algumas recomendações de trabalhos que nós usamos na confecção desse vídeo e também na confecção do nosso pensamento sobre esse tema do racismo, que é um tema tão importante, tão relevante, presente na nossa sociedade, e até por isso a gente acha importante que não só vocês deem uma olhada nas indicações que a gente está fazendo, mas também procurem trabalhos que envolvam a cultura afro, a cultura negra. E por isso a gente trouxe hoje um filme e uma música para indicar para vocês, que são inteiramente brasileiras as produções, e a gente acha muito importante que vocês procurem realmente trabalhos sobre essa temática. O primeiro que a gente trouxe é um documentário brasileiro, como eu falei, produzido pela Globo junto com a Giros Audiovisual, e até por isso ele está presente no catálogo da Globoplay, para quem tiver interesse em assistir. O nome é Menina 23, Infâncias Perdidas no Brasil. Esse documentário ele tem a narração de um historiador, que é o Sidney Aguilar, e ele parte do achado de tijolos com a suástica nazista presente em uma fazenda no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. E nesses tijolos com a suástica nazista, eles traziam muita história, porque após eles fazerem pesquisas, eles descobriram que ali, naquela fazenda, tinha havido um campo de trabalho análogo à escravidão, na época do governo do Getúlio Vargas. Nesse campo, eles descobriram que crianças mulatas, pretas, eram trazidas ali para trabalhar, servirem de mão de obra de graça, e com o trabalho todo voltado realmente para a escravidão. Após eles fazerem várias pesquisas, eles foram descobrindo mais sobre a história daquele lugar e também sobre outros lugares que tinham esse mesmo tipo de mão de obra da época. E aí traz toda uma pauta sobre a política de higienização racial presente nesse período brasileiro. Aí a gente trouxe também para vocês a indicação de uma música, a música do rapper brasileiro Emicida, que o nome é Boa Esperança. Quanto a essa música,
a profundidade que ela traz é muito interessante, até pelo videoclipe que está presente na plataforma do YouTube. O vídeo vai trazer filmagens abordando uma revolta de empregados domésticos contra os patrões pelas más condições de trabalho, por toda a questão da exploração, que envolve diretamente o racismo estrutural, que está presente hoje na sociedade. Tem um trecho específico dessa música em que o Emicida fala: os navios negreiros ainda são os camburões a retraficar, favela ainda é senzala, bomba relógio prestes a estourar. Então traz realmente para a gente de uma forma bem direta o racismo estrutural. E por fim, eu recomendo novamente que procurem conteúdos da cultura afro. É muito interessante que procurem músicas, por exemplo, para quem tiver uma ligação forte com a música, a cultura do hip hop, que é uma cultura crescente hoje no Brasil, e vai trazer para vocês muita base sobre o tema do racismo, para que a gente possa ampliar nossos estudos e não estarmos falando de fora do problema, mas a gente poder estar inteirado sobre o assunto realmente. Para finalizar, eu vou passar a palavra novamente para a Júlia, que vai fazer algumas considerações finais ainda para a gente. Obrigado. Bom, eu voltei só para finalizar falando que, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. São palavras de Bob Marley e eu gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima apresentação.